Também há, neste levantamento, números que apontam uma mudança no cenário criminal brasileiro depois de uma decisão do STF de descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. Quem traz esses detalhes agora, o recorte, é o Matheus Teixeira, direto de Brasília. Matheus, diga lá. Yuri, o anuário que faz traz esse histórico dos dados criminais do Brasil mostra e faz um recorte ali antes e depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar a posse e o porte de até 40 gramas de maconha. E a conclusão é que desde 2024, quando foi tomada a decisão do Supremo Tribunal Federal, houve uma redução de 18% das ocorrências relacionadas à posse de drogas no geral, não só de maconha, ao passo que também houve uma elevação de 18% das ocorrências por tráfico de drogas. O anuário traz os números detalhados e também uma análise em que eles afirmam que é necessário aumentar a lente analítica sobre esses números para ter certeza do que eles decorrem. Não tem como cravar nesse momento, segundo o anuário, quais são as motivações, até porque as ocorrências de posse de drogas, por exemplo, não diferenciam quando é maconha, cocaína ou algum outro tipo de droga. Mas a conclusão mais próxima que se pode chegar, segundo o anuário, é que sim, a decisão do Supremo Tribunal Federal pode ter diminuído as ocorrências criminais e, portanto, as idas às delegacias e a lotação das delegacias em relação à posse e porte de maconha e drogas no geral. Isso pode ter beneficiado, portanto, pode ter favorecido a queda no índice dessas ocorrências. Ao passo que o aumento das ocorrências por tráfico de drogas, segundo o anuário, pode ser explicado porque o Brasil tem se tornado cada vez mais um ator relevante na rota logística e na produção de cocaína. É o que dá para chegar de mais próximo de conclusão, segundo o anuário, que sim, que a decisão do Supremo Tribunal Federal conseguiu reduzir as ocorrências por posse e porte de drogas e, portanto, reduzindo a superlotação de delegacias e a sobrecarga de trabalho em casos enquadrados, segundo o Supremo Tribunal Federal descriminalizou, que é a posse e o porte de até 40 gramas de maconha. Não dá para ter uma conclusão peremptória, porque os dados não diferenciam qual tipo de droga, mas essa redução dos boletins de ocorrência deve ter se dado justamente pela decisão do Supremo, é isso que diz o anuário, e ao mesmo tempo que a gente viu essa queda de 18% das ocorrências por posse de drogas, houve o aumento também de um pouco mais de 18% dos casos de tráfico no Brasil. Uma das explicações possíveis é justamente o fato de o Brasil ser cada vez mais relevante no mercado da cocaína, não só aqui para o Brasil, mas também uma rota logística que envolve toda a América do Sul e muitas vezes até de exportação da droga para outros continentes. Yuri. O Matheus, e acho que vale um ponto ali importante, né, desse recorte que você nos traz, quer dizer, ele trata de uma questão ali, de uma decisão do STF que teve um efeito praticamente imediato ali. Agora, a gente tem uma série de outras discussões no Congresso Nacional, além de decisões judiciais, que podem também ter esse efeito imediato. A grande questão, e aí um pouco do que você tem de percepção de como os ministros do Supremo e integrantes de cortes superiores aí em Brasília percebem a questão da violência, da segurança pública, o quanto a falta de sistematização do enfrentamento à criminalidade, à questão do tráfico, etc., acaba tendo essas situações. Uma coisa pode ter um determinado efeito, mas a percepção de insegurança e a falta de uma coordenação mais global para enfrentar este que tem sido apontado pelos brasileiros o principal problema do país atualmente, a segurança pública, o quanto que eles percebem esta falta, o quanto que é a sua percepção de que dentro do judiciário há uma visão ou uma avaliação do que seria necessário se fazer, não só nesta questão que a gente está tratando pontualmente aí de drogas, mas da criminalidade como um todo no país. Perfeito, Yuri. Esse tema costuma quase que unir o Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou, ele falava que o Brasil prende muito, mas prende mal, justamente porque muitas vezes estava focado ali em prisões de pequeno porte, perdendo tempo com isso, em vez de atacar quem realmente distribui em massa
essas drogas e que, portanto, a decisão do Supremo, já naquele momento que eles tomaram a decisão da descriminalização, vinha nesse sentido, de focar as energias, não só carcerária, mas também de investigação, em grandes portes, e não no pequeno usuário. Neste ponto, pode-se dizer que, de certa maneira, esse número indica, de certa maneira, que sim, a decisão teve esse efeito imediato. Mas, claro, isso no meio de todo o problema da criminalidade do Brasil, muito difícil de dizer que isso vai resolver. Até porque o próprio anuário, eu esqueci de pontuar, Yuri, diz que essa mudança pode ter sido dada também pelo fato de a polícia estar enquadrando de maneira diferente. Antes, quando pegava uma pessoa com porte ou posse de maconha, o que hoje é descriminalizado, agora a polícia pode estar remetendo ao tráfico, por isso também que pode ter dado essa guinada nos números aí, né? 18% para lá, 18% para cá. Mas a percepção no Supremo Tribunal Federal é justamente nessa pergunta que tu faz, né, Yuri? Que falta uma coordenação maior. Não basta uma decisão do Supremo Tribunal Federal, correta ou incorreta, independentemente da análise que se faça, não será nunca suficiente para chegar até o final e a sensação de insegurança ser resolvida, porque ao passo que diminui as ocorrências sobre a posse e a porte de maconha, a gente vê que a sensação de segurança cresce e as próprias pesquisas de opinião apontam que a segurança pública, a violência, é o que mais aflige a população brasileira hoje. E não vai ser uma redução, por exemplo, da massa carcerária causada pela mudança do enquadramento de tráfico que vai alterar o cenário como um todo. Matheus Teixeira, muito obrigado mais uma vez aqui pelas suas informações.